Boa noite, pessoal. Esperar o pessoal entrar para a nossa última live do ano. O Pacheco já está aí. Bem, vou fazer uma introdução aqui. Vocês vão me dizendo se o som tá bom, tá certo. Eu já vou chamar o doutor Pacheco. A Descoberta do Outro é um livro do Gustavo Corsão e foi um livro que marcou bastante as meninas do clube. E aí, um dia, uma delas me falou assim, estava vendo uma live aqui, inclusive, ouvi, né, a Rapuki, porque o Dr. Pacheco já tinha feito uma live sobre esse livro. E, na época, eu estava lendo, né, tá certo, vai me dizendo se tá ok. E aí a gente vai avançando. E o Corsão é muito profundo, né, e pelo fato dele ser brasileiro, a minha primeira impressão foi muito forte, eu fiquei muito legal, né? Achei muito legal. O som ainda tá ruim? Vamos ver. Me digam aí. Tá ok o som agora? Vocês estão ouvindo bem? Tirei o fone aqui pra ver. E vamos ver, vou ver se eu chamo o doutor Pacheco e aí estabiliza. Agora, ainda tá travando? Que coisa. Bem, eu vou tentar aqui, vou tentar chamar o doutor Pacheco pra ver se a gente consegue, tá certo? Vamos ver se vai. Vamos ver. Doutor Pacheco, Grande Apuki, tudo bem? tudo bom? Puxa vida, quanto tempo! Pois é, eu tava pensando, falei, caraca, falei o quê? Já deve ter um ano e pouco com o doutor Pacheco, foi tão É bom. verdade. E aí, as meninas mandaram lá no grupo, né? Falei assim, nossa, o doutor Pacheco fez uma live sobre a descoberta do outro. Aí depois uma delas viu lá que eu perguntei na época. Então foi muito engraçado, porque foi meu primeiro contato com o Corsão, Grande. né? E aí quando eu vi você falando sobre ele, eu fiquei muito impressionada. E reler com as meninas foi, né, foi uma redescoberta, assim. Grande. Foi um caminho muito bacana. E você tá Eu tô bem? bem sim, Apuki, graças a Deus. Espero que também você. Ai, que bom. Feliz Natal a Também tô propósito. bem, tô aqui na casa. Feliz Natal, Feliz Natal. Tempo bom, né? Tô aqui em São Paulo, na Serra, na casa de uma amiga querida. Eita, nós, coisa boa. Então, Coisa boa. muito bom, muito gostoso. Bem, mas então, doutor Pacheco, eu queria, né, começar aqui, já introduzir um pouco o livro, né, para quem não conhece, Joia. né, e que, assim, Gustavo Corsão é uma pérola, né, uma pérola brasileira, porque que a maioria não conhece, né, mas parece que está havendo uma redescoberta aí, o que é muito, muito Sim, bacana. Porque até ao longo, assim, da universidade e tudo mais, não se ouvia Corsão, ninguém sabia quem era. exato. Então, quando eu descobri esse livro, né? Descobri o Corsão, eu fiquei profundamente impactada. Falei assim, olha, é brasileiro, né? É carioca. Eu fiquei, né, puxei sardinha pro meu lado logo. É carioca. Impressionante. Ele contando ali, né, da Rua do Ouvidor. Eu passo quase todo dia lá. Eu falei, nossa, foi aqui que ele passou. É, Eu fiquei é impressionada. verdade. Mas, assim, queria que você contasse um pouco como foi o teu contato com o Gustavo Corsão, né? Como você descobriu e como foi o teu primeiro impacto, assim, diante desse livro. Então, olha só que coisa engraçada. Eu tô até com ele aqui, né? O meu primeiro contato com o Corsão foi com este livro aqui. É uma edição de 1961, é a oitava edição da Descoberta do Outro. E é assim, como é que foi que eu descobri o Corsão? Não sei se você sabe, mas eu fui uma etapa grande da minha vida. Eu trabalhei como vendedor de livro e como livreiro. Então eu trabalhava numa livraria aqui em Belo Horizonte, que é pertinho de onde eu estou hoje. Trabalhei por muitos anos ali. E assim, né,
por força do meu trabalho, né, o que que eu fazia sempre? O que que eu tinha que fazer? Eu tinha que ganhar comissão por venda, né? E aí a melhor forma de ganhar comissão por venda é ler os livros que eu indicava para as pessoas para comprar. Então eu ficava o tempo inteiro consumindo livro da livraria, né? Além de tudo, eu venho de uma família, né? Meu pai era um homem que eu me lembro de pequeno assim, a minha casa era cheia de livros. Meu pai era um homem que gostava muito de livros, meu pai era um homem que estava sempre com o livro na mão. Eu tenho guardado até hoje o meu primeiro livro, um livro que eu ganhei aos 7 anos de idade, das mãos da Henriqueta Lisboa, né? Uma poetisa mineira. Então tem aqui guardado Uau. o Menino Poeta, né? Então assim, o convívio com livros para mim foi sempre muito, muito próximo, assim, né? Não só por conta da família, mas por conta do trabalho e também, né, por conta de um certo gosto que eu sempre tive pelo objeto livro. O objeto livro é uma coisa que me Uhum. atrai, assim, né? E lá em Belo Horizonte, né, existia, não sei se existe ainda, uma livraria, né, chamada Alfarrábio, que era um sebo. E eu era freguês assíduo da Alfarrábio. Eu estava quase assim, todos os dias que eu podia, eu passava, né, voltando da escola, eu passava na Alfarrábio e entrava naquele mundo que era um mundo que eu adorava, né? O mundo da livraria era um mundo todo ordenado, né? Os livros vinham em quantidades, 3, 4, 5 volumes na estante. O mundo do sebo é um mundo maravilhoso, porque você... E o Alfarrábio era uma livraria muito engraçada, porque você subia uma escadinha, você tinha uma portinha, dava na rua, e você subia uma escadinha, você nem imaginava, né? Você chegava lá em cima, aí você encontrava uma sala escura, um velhinho sentado numa mesa, com livros empilhados na frente dessa mesa, e nos fundos, assim, estantes e mais estantes espalhadas, assim, num quartinho pequeno. Não era um quarto grande, né? Não era uma sala grande. E ele falava assim, entra e fica à vontade. E aí eu entrava e ficava lá fuçando nos livros, né? E aí eu topei com isso aqui, né? Topei com esse volume, exatamente Caçando esse volume tesouros. aqui. E perguntei para ele, né? Eu não me lembro mais o nome do senhor que cuidava da Alfarrábio. Perguntei para ele, isso aqui é bom? Aí ele falou assim, cara, Corção é tudo que há de melhor. Tá bom. Confiei no juízo do velhinho Fui e convencido. levei para casa, né, que inclusive, né, ele é um livro daqueles da década de 60, né, que ele vinha, as páginas vinham coladas, Sim. então você tinha que cortar a página, né? Eu encontrei Nossa! com várias páginas coladas, várias, várias, várias. Então eu tive que descolar as páginas do texto. Assim. Então, de fato, foi quase um desvirginar esse livro. Assim. E foi uma descoberta impressionante, assim, porque um texto que me encantou. E depois dele, aí eu tenho aqui mais uma sequência de um monte de livros, sempre da Agir, né, que foi a primeira editora que publicou os livros do Corção. Aí eu peguei todos que eu encontrei. Né? Lições de Abismo, que foi o segundo que eu li, que é uma maravilha. É um texto literário que representa exatamente o que está descrito aqui na Uhum. Descoberta do Outro. E assim foi, um atrás do outro, um atrás do outro. Fui me deliciando com esse cara. E muito engraçado, porque você comentou essa coisa de na universidade não se ouvir falar do Corção. Né? O meu primeiro emprego como professor universitário, na verdade foi o primeiro, não, foi o segundo. Né? Eu primeiro trabalhei na PUC Minas e depois eu fui trabalhar na Universidade Federal de Ouro Preto. E na Federal de Ouro Preto eu era professor do Departamento de Educação. Então não era professor da psicologia, dava aula de psicologia, mas não era professor da psicologia, porque não tinha um curso de psicologia, acho que ainda não tem. E um dos cursos, né, nos quais eu trabalhava mais de perto era no curso de letras da UFOP. Olha, E eu falava, né, isso foi idos de 2005, né, 15, mais de 15 anos atrás. Né. Eu falava com os meus alunos, né, assim, puxa, vocês não conhecem Gustavo Corsão? Não, nunca ouvi falar, nunca ouvi falar do. Porra, mas é um cara da literatura nacional, você, há 15 anos atrás, não se fala. Se hoje em dia não se fala, eu não acho estranho. Mas há 15 anos atrás, né, uhum. ninguém nem sonhava que existia um autor como esse. Enfim, é uma pena, e de fato, né, a gente deve muito, né,
ao que a SEDET está fazendo, né? O selo, acho que é o selo objetivo, né? O selo, não me lembro qual que é o selo que eles estão publicando agora, a obra do Corsão. A gente está tendo a Uhum. possibilidade de ter acesso à obra dele como um todo, sim, que é uma, né, é uma graça enorme a gente encontrar de novo nas livrarias uma coisa como essa, né? Com certeza. E parece até que, assim, de uma forma geral, eu venho pensando muito nisso, né? É, outros autores também da literatura brasileira que fizeram boas coisas, Sim, né? Parece que está havendo uma reedição, assim, né? A Ladeira da Memória, eu exato, vi que exatamente, também exatamente. que são obras, assim, que revelam muita É, coisa, é, né? Não só do ser humano, mas também do brasileiro, exato. né? E aí eu já quero emendar logo na segunda pergunta, assim, no segundo ponto, que é o capítulo 1, que foi um capítulo, assim, para as meninas aqui do clube, que foi muito impactante, né? Foi como Ivan Illich, né? Você começa pela morte de alguém, ou falando sobre a morte, a pessoa se choca, É, né? Mas, ao mesmo tempo, foi muito curioso, porque a gente leu nesse tempo de pandemia, tanto Ivan Illich, e agora, né, a descoberta do outro, que toca nesse tema da morte com um sentido mais transcendente, né? E ele vai falando ali sobre o próprio cadáver. E aí eu queria que você comentasse um pouco sobre isso, doutor Pacheco, porque assim, o que eu vejo ali no Corsão, né? Ele vai contando a história dele, né? Sobre a conversão dele, exato. né? No final das contas. E o primeiro ponto que ele escolhe começar é por esse cadáver que ele carregava, que era essa coisa do apego ao papel social dele, né, às coisas materiais, e isso está muito enraizado na gente hoje, né? Sim. Então, porque inclusive depois que você me mandou a mensagem, né, que você iria abordar os capítulos que você iria abordar, né, eu retomei o texto, né? Não sei, acho que deve ser a enésima vez que eu retomo esse texto. E, e pegar este capítulo em especial, né, me fez pensar em muita coisa, assim, me fez avaliar muita coisa em mim, né? Porque é fácil a gente dizer, né, olha, fulano de tal, né, a sociedade, o Beltrano está apegado né, a um papel, né? Mas na verdade não, né? O chamado de atenção do Corsão é um chamado de atenção constante para todos nós, né? A gente se apega muito, a gente na verdade se apega mais do que a um papel social. É claro que isso certamente é um problema grave. Né? A gente se apega a um cadáver. A gente é bonito como ele fala, né? Puxa, eu passei 15 anos, né? A É. conversão dele se deu aos 40, né? Um pouco depois dos 40 anos de idade, Sim. né? E era um socialista, né? Um comunista, né? De primeira, assim, frequentador dos clubes marxistas de então. E tudo que enfim, tudo que ele fala, né, de se passar 15 anos apegado, carregando o próprio cadáver, veja, o que ele disse muito claramente, não era o cadáver do comunismo, não era o cadáver do marxismo, não era, portanto, o cadáver de uma ideologia. E eu posso dizer que, inclusive, a gente carrega muitas vezes cadáveres de ideologias. Mas ele dizia, eu estava pegado à técnica. Né? E eu era bom naquilo que eu fazia. E que coisa, né? E que bom eu ser reconhecido por aquilo que eu fazia. Esse é um outro, né, cadáver terrível que a gente carrega. Mas eu não sei o quanto você e os teus seguidores estão inteirados, por exemplo, da teoria das 12 camadas da personalidade, né, do Olavo de Carvalho. O pessoal aqui já acompanha Então, o professor Olavo, quando enfim. você fala, por exemplo, de papel social, né, a gente muito rapidamente vincula, para quem conhece a teoria das 12 camadas, vincula ao movimento de sétima camada. Né? E aí o movimento de sétima camada parece para a gente muito melhor do que o movimento de quarta camada, porra, né? Pera lá, né? O camarada é quarta camada, né? Tá em cima. Pô, sétima camada, serviço, né? Papel social, você começa a experimentar algo que é da ordem, não mais da materialidade, mas mentira, esse é que é o problema. A gente pode, né, se fixar num movimento de sétima camada, né, um movimento, portanto, de adesão a um papel social, e se fixar ali
se acorrentar ali de uma forma totalmente presa à materialidade. Tudo o que eu quero, na verdade, é um reconhecimento, né? Tudo o que eu quero, na verdade, é aquela coisa que ele diz assim, né? Olha, me dava algum prestígio, né? Aquela faculdade se desenvolver à custa de uma... Mas só que aí, né, aí vem a coisa bacana, né? Quer dizer, pô, eu tenho um prestígio, as pessoas reconhecem que eu sou bom, eu sei fazer bem isso aqui, né? O meu trabalho, tá? Mas qual que é o problema, né, da gente ficar apegado à técnica, apegado ao papel, apegado a uma, né, a um suposto serviço, né? É que aquela faculdade se desenvolve à custa de uma atrofia. Foi preciso que coisas graves acontecessem para que eu me desse conta de estar amarrado ao meu próprio cadáver. Quer dizer, esse aqui é o grande problema. A gente é como se a gente levasse para dentro da vida o papel. E a gente começasse a desempenhar um personagem, né? Desempenhar um papel. A gente passa a ser um personagem na vida. Ontem eu conversava com o Daniel Uriques, um supervisionado meu, sobre o encontro, né? E teve um momento que ele falou uma coisa que me tocou muito, né? Ele dizia, olha, eu conversava ontem com a minha esposa, né? O dia desses eu conversava com a minha esposa, e eu falava com ela, olha, de que adianta a gente estar fazendo tudo que está fazendo aqui? Né? De que adianta eu estar fazendo tudo que estou fazendo aqui? Se na minha casa, né, com a minha esposa, com os meus filhos, eu não consigo fazer o mesmo. Né? Essa é a dor. Né? Quer dizer, o cadáver que a gente carrega é esse. Né? É que a gente está só ali. Veja, a gente atrofia em nós a capacidade de viver. Né? Atrofia em nós a capacidade de tirar verdadeiro proveito de tudo. Atrofia em nós a capacidade de fazer experiência. Né? E defende a todo custo aquele cadáver. Né? Aquele cadáver. A gente vira zumbi na vida. Né? Isso é terrível de fato. Né? É terrível de fato. E é algo contra o que a gente precisa lutar muito. Né? E é bacana que ele dá a regra, né? Ele dá a solução, que é a coisa mais bonita de todas. Né? Olha, como termina esse capítulo assim. Só essa última frase do capítulo já vale o livro inteiro. Né? Mais tarde, um pouco, depois que ele, né, começou a desenvolver lá o órgão Hammond, né? E o padre começou a frequentar a casa dele para tocar o órgão, né, incompleto, que ele não havia terminado. Ele diz, né, mais tarde um pouco, cerca de um ano depois, o padre viria sem ser pelo órgão. E mais tarde ainda, eu poderia até desmontar o instrumento, porque 2 ou 3 anos de trabalhos árduos tinham encontrado razão de ser em um só minuto. Tinham sido superabundantemente resgatados com um pedaço de pão. Putz. Aqui está a solução, né? Aqui está a regra para vencer o cadáver que a gente carrega. A gente, de alguma maneira, ser superabundantemente alimentado por esse pedaço de pão. Né? Esse pedaço de pão. Redondinho É muito, e sem gosto. é muito profundo, né? Principalmente quando a gente vai caminhando, né, ao longo da história ali do Corção, entende, né, qual foi o preço que ele precisou pagar e o fato da esposa dele, né, que ele perdeu, que ele precisou cuidar ali por muito tempo, mas ao mesmo tempo, assim, no final de tudo, ele diz ali que ela teve uma boa morte, né? Ela teve a oportunidade ali de receber os sacramentos, então esse sentido mesmo, né, da transcendência e que o próprio Cristo nos dá, coloca as coisas no devido lugar que você fica assim, nossa, é isso, né? Fica tão óbvio, né? E exige essa sinceridade, né? Porque no caso dele, quando ele começa falando tanto de tempo que ele foi levado ali pela técnica, pensando sempre no galvanômetro, ele vai repetindo essa palavra, e a gente ficou brincando aqui no galvanômetro, né? Então a gente já faz a referência, olha só, eu estou muito, né, focada aqui no galvanômetro e tudo mais, mas existe essa tendência, né, da gente se apegar sempre a essas coisas, a esses papéis e trazer para dentro do nosso lar.
Mas é exatamente isso que você falou, né? A única saída é o alto, para cima. E ver como o Corção fez esse caminho e como a Providência, né, foi traçando ali a linha Exatamente. da vida dele é muito É muito impressionante. impressionante. O fato assim, ó, quem diria que um dia ele ia se interessar em construir um órgão e que o padre ia ir na casa dele? E eu assim, cara, como? É Né? impressionante. É impressionante. É, É impressionante. sim. E E os outros não, cenários. desculpa, só para dizer uma coisa que você fala, essa palavra que você usou, ela é muito, muito importante nesse contexto, né? Porque a gente se esquece disso, a PUC. A gente se esquece que no fim, e é isso o capítulo, né, o capítulo final, né, não o capítulo final, mas enfim, né, um dos últimos capítulos, né, fala muito bem disso. A gente se esquece de uma coisa fundamental. Nós não fomos abandonados na vida. Nós não fomos abandonados na vida. Quer dizer, Deus não colocou a gente no mundo e abandonou e deixou se vira, negão. Né? Ele nos dá constantemente a graça atual, né? Ele nos oferece constantemente a graça. E é a graça que, se a gente não é cego, e se a gente não está carregando um cadáver, a gente vai reconhecer, a gente vai ver. Às vezes demora, né? E é bonito a gente se dar conta de como a providência ela é pedagógica, como Deus é pedagógico. Ele vai colocando as coisas aos poucos. Ele vai plantando tudo devagar. Ele coloca aquela pessoa. Esses dias eu estava conversando com uma cara amiga, né? Uma pessoa que tem me ajudado muito, e eu estava dizendo para ela justamente isso, né? Se eu olho para o meu passado, eu consigo reconhecer com muita clareza, hoje, o momento em que a graça de Deus, né, entrou e colocou o fulano, o beltrano, o ciclano. E aí é muito fácil, cara, a gente precisa fazer esse exercício, a PUC, de imaginar, hoje mesmo eu estava fazendo esse exercício, né? Imaginar o que seria a minha vida se aquela pessoa não tivesse entrado na minha vida naquele instante. Porque eu gastei uma meia hora, né, nessa reflexão. E eu falei assim, meu Deus, que graça enorme que o Senhor tenha plantado essas pessoas na minha vida nesse momento. Providencial. Essa palavra, providência, a gente não pode esquecer. Não fomos abandonados na vida. Não fomos abandonados na vida. Todo o nosso apego à técnica, ao papel, aos nossos confortinhos, não tem poder algum, contra a graça infinita da misericórdia de Deus, né, que aparece para a gente por força da providência. Desculpa, mas eu não queria te cortar, E mas essa era coisa, só porque isso aqui é nada, muito, muito mas é importante. isso, mas a gente tá aqui é para te ouvir mesmo. Eu só vou jogando as provocações aqui. Mas essa coisa, né? Porque quando a gente também está diante do título do livro, né? A descoberta do outro, você não imagina bem o que o Corção está querendo dizer, né? Naquela primeira leitura você cai, você tropeça ali, né? E ele está na Rua do Ouvidor, e aí do nada ele foi para Tijuca, e ele está falando de uma senhora e da esposa dele. Mas, né, no final das contas, ele vai falando sobre os encontros, Sim. né? E dessas pessoas que foram realmente um marco na nossa vida, de uma forma que fez com que a gente olhasse para a realidade, né, com mais consciência. Até. E isso é muito impressionante. Você falando agora, eu fui puxando também na memória. Olha, se não tivesse essa pessoa naquele momento, naquela ocasião, eu seria menos Exato. eu, sabe? Eu ia faltar um pouco de Rapuque aqui para estar aqui hoje com vocês. Então, é muito curioso, né? Como o plano divino vai orquestrando tudo como um maestro ali. Vai, né? Vamos trazer o violino, o trompete, o sax e vamos ordenando tudo para que haja uma grande sinfonia. Só que, né? O Corção também eu acho muito interessante que ao mesmo tempo ele
ele consegue ser profundo e ele traz umas pitadas, assim, bem engraçadas, Sim. né? De situações cômicas que ele viveu. Algumas me lembravam até falando, nossa, o Nelson escreveria isso aqui, cara. Né? Tem umas coisas, assim, dele, um feeling, assim, que me lembra, às vezes, até o Chesterton também, que foi uma referência Sim. para Sim. ele, né? Mas esse olhar, assim, né, como de alguém que se abre para as coisas, né? Me parece que esse é o tipo de postura que ele adquiriu e que falta muito pra gente, né? Porque, assim, tem uma hora que ele fala assim, olha, o outro, o encontro com o outro é bom, né? Por alto, assim, o encontro com o outro é bom, mas o encontro por outro exige, né? O outro, ele exige da gente. Exato. Ele quer presença, ele quer carne, né? E aí, quando a gente está, né, a gente fala que as coisas e tudo parece muito lindo, nossa, corção, maravilhoso. Mas quando você chega, né, na realidade concreta, você tá ali, você tem que, depois, no final do dia, você tá cansado, você tem que ir pra cozinha, cozinhar pro seu marido, né? E você cuida da casa, porque você ama aquelas pessoas, você quer que elas estejam bem ali, né? É, pra gente, né, quando o outro exige muito da gente, a gente fica com aquele, mas e o meu tempo, né? A gente fica com esse apego, né? Exato. E aí eu já puxo logo o capítulo Estamos Sendo Queimados, que também foi um que a gente conversou com as assinantes e elas ficaram, uau, eu tenho que ler e reler e reler e reler, né? Porque é muito impressionante. Exato. Chega um momento que ele percebe, né, que acho que é uma senhora, né, cai ali na rua do Vidor e ali eles se encontram e ali depois ela vai seguir a vida dela, ela se machucou, mas daqui a um tempo vai sumir e tal. E ele fica pensando, né, sobre a brevidade da vida, como a gente tá, né, o tempo tá passando, o nosso tempo tá se gastando, sim, mas como a gente tá gastando, né? E aí ele coloca lá na página 47, o segredo de cada um estava em como morria, na medida em que morria, em que deixava de ser. Então ele vai falando sobre isso, né? Olha, querendo ou não, a gente está queimando, a nossa vida está indo Sim. embora. Então, por que não queimar da melhor forma, Sim. né? Mas ainda há essa dificuldade da gente, né? A gente ainda é apegado. Sim. Veja, é muito bacana, porque esse outro capítulo, né, que você indicou, ele, na verdade, se a gente pensa no que eu estava dizendo a respeito do primeiro, essa questão da sétima camada, que pode ser uma prisão na materialidade, pode ser ainda, né? Nesse capítulo, o Corção ele dá a chave para que a gente possa viver a experiência do papel, do serviço, adequadamente, que é exatamente isso aqui. Quer dizer, é um consumir-se pelo outro. Um consumir-se pelo outro, que olha que bacana. Quer dizer, porque aqui, né, abre-se a perspectiva para a entrada na oitava camada. Exatamente quando ele reflete sobre a brevidade da vida. Exatamente quando ele se dá conta de que as coisas passam e que o tempo corre e que a morte está aí e que o limite do tempo está dado para mim e para todos sob o sol. Exatamente a partir desse momento, é como se completasse o ciclo do que estava em jogo, né, no movimento de serviço, de desempenhar um papel, fecha o círculo adequadamente. Por quê? Porque eu finalmente entendo o seguinte: o meu papel não é tanto não é tanto um papel meramente social que eu tenho que defender a todo custo. Mas o meu papel é, sobretudo, esse queimar-me, é esse me gastar como uma vela para o outro. Mas o meu papel é, sobretudo, ser nada mais, nada menos do que um lampião na vida dos outros. Mas eu tenho falado isso muito frequentemente porque hoje tem toda uma onda sobre prática de virtudes, né? Todo mundo resolveu falar de virtude. Tem que fazer, tem que ser virtuoso, tem que fazer. Tá, tudo bem, né? Sejamos virtuosos de fato, né? Mas só que de nada serve uma virtude de vitrine, que é o que eu posso dizer que é quase que 90% do que hoje se entende por virtude. Todo mundo é vitrine. A virtude ela serve para uma coisa só. É para a gente ser lampião na vida dos outros, ser farol na vida dos outros. É para iluminar o caminho dos outros. A gente precisa ser testemunha na vida dos outros. De que é possível, de que apesar do limite, apesar da brevidade do tempo, a vida pode ser gasta
de uma tal maneira que quem olha diz: meu Deus, eu posso sair dessa posição, eu posso derrubar esse cadáver, eu posso me entregar para o outro, eu posso gastar meu tempo com o outro, eu posso me entregar ao outro. Esse é um capítulo maravilhoso. No fim é muito bacana, né? Porque o Corsão é um homem. O movimento de conversão do Corsão, né, é o movimento de conversão de um homem integral. E um homem que é integral, sobretudo porque é dotado de uma coisa de que nós somos muito carentes hoje em dia. É dotado de muita consciência de si, que vai se observando. Nada do que o Corsão relata aqui seria possível se ele tivesse cego. Nada, né? Por isso que, inclusive, o capítulo que eu mais gosto é os 3 sensos pressentem um objeto. Né? Porque ali ele descreve isso. Né? Às vezes a gente está cego. Né? E a gente precisa reativar esse sentido. Né? Que no fundo, essa cegueira, é a incapacidade de ver o sentido. O Corsão é um homem que estava sedento pelo sentido. Os 15 anos de cadáver, né? Carregando o cadáver da técnica, muito diferentemente do que nós contemporaneamente vivemos, foram 15 anos de incômodo, por mais que ele não soubesse expressá-los. Um incômodo que só nasce de alguém que tem uma consciência de si. E aí você vai pegando o livro como um todo, você vai vendo que é um homem que foi empreendendo um caminho progressivo de construção de uma personalidade muito estável. Muito estável. Quer dizer, de alguém que olha para si e se deixa impactar pelo mundo, né? Pelo cara que olha na vitrine, pela velhinha que cai na rua, pelo cara que perde o dente. E ele poderia ter ignorado, Exato. né? Ele poderia ter só seguido o caminho dele. No Rio, passa bom dia, um monte de gente, só uma velha. Não. Exatamente. Então, tudo lhe dizia respeito. Quer dizer, uma pessoa só chega a este ponto, tudo me diz respeito. Tudo me toca. A reflexão que ele faz, né, do encontro com essa velhinha é uma coisa surpreendente, né? Quer dizer, numa frase, ele diz uma coisa fora do comum, né? Que a gente fala, porra, quantas vezes a gente faz uma coisa como essa, né? Ele diz uma coisa, é uma frase linda. Ó, ele diz assim, olha só, eu existia, eu era, como testemunho da velha que me... Deixa eu pegar desde o princípio. Uma tarde na rua do ouvidor, uma velha caiu na minha frente. Ouvi o ruído surdo e impróprio de uma rótula batendo no chão. Ajudei-a vexado. Ela se levantou gemendo e olhando em volta com espanto. Vejam só, tinha caído. A rua toda pareceu... Olha isso aqui. A rua toda pareceu-me subitamente parada. E o tempo vencido por aquele encontro. Eu existia, eu era, com o testemunho da velha que me segurava no braço. Entre nós, olha que maravilha, se estabelecera um pacto que entraria pela eternidade. Rapuque, pensa que raios é um homem com uma capacidade de atenção ao mundo, às circunstâncias, que ele se dá conta de, num encontro, numa troca de olhares, dizendo um apoio no braço, ele percebe que o tempo parou. E entrou ali naquele instante algo da eternidade. Caramba, isso aqui não é um problema de um homem genial. Isso aqui não é uma capacidade de um homem genial. Isso aqui é o que a gente nasceu para ser, cacete. A gente nasceu para ser assim. A gente nasceu para ser assim. Quer dizer, tudo é para nós. Tudo é para nós. Tudo é nosso, né? Acho que é de São Paulo, né? Tudo é nosso. Nós somos de Cristo e Cristo é de Deus. Se tudo é nosso, significa que, de alguma forma, tudo é sinal. É sinal de algo a mais. Esse homem, ele só chegou ao ponto em que chegou porque ele simplesmente se deixou abrir. Ele se deixou livre de olhar para a vida e entender, é para mim. É para mim, tudo foi dado para mim. É só para mim. Só para mim. É verdade, é só para mim.
É muito bom, né? Porque ele olha para o acontecimento e, e entende que tudo aquilo, né, vai fazer parte, a partir daquele momento, a atitude dele fez parte da vida daquela pessoa e, assim, né, tá registrado na eternidade, né? E, bem, se a gente tem esse nível de consciência, poxa, a gente passa a agir com uma sinceridade tal que, olha, né, assim, me lembro muito de São José Maria, né? É ser santo ou nada, Exato, né? Ou você escolhe o bem ou perece. exato. E Corção, né? Ele vai caminhando ali, vai narrando os encontros que ele teve. E uma coisa que eu achei muito legal foi ele falar sobre os encontros com os autores, Sim, né? Que no final das contas, assim, quando ele falou sobre Chesterton, eu achei uma coisa muito legal, né? Muito lúdica, né? Ele fala sobre o senso lúdico ali, mas eu achei muito legal porque eu tinha acabado de ler Tremendas Trivialidades do Chesterton, então assim me tornou uma presença assim, né? Eu tô indo para o trabalho no ônibus ali, Chesterton tá do meu lado comentando sobre as vacas e sobre o céu e sobre como os contos de fada mudam vidas, né? Então eu fiquei muito impactada com isso e como, né, Corção foi capaz, o que você falou, né, de se deixar, de se abrir, sim, né, para aqueles autores e como aquelas presenças, aquelas pessoas foram capazes de ajudá-la a se converter, perfeito. né? E nesse sentido, a gente é porque a gente hoje, assim, aspas, né, tem acesso a tudo, mas assim existe meio que uma superficialidade, Sim, né? A gente quer, não, eu vou bater uma meta, vou ler um monte de livros, não sei o que, um monte de autores. E com isso parece que a gente tem essa dificuldade de olhar para aquela vida, sim, né, que está sendo sim, narrada e se deixar impactar, sim, né? E acho que até na vida de estudo isso faz muito mal, né? perfeito. Olha, isso, caramba, um dia desse eu escutei o Rafael Falcon dizendo uma coisa, eu falei assim, puxa, que legal, né? Se a gente tivesse essa consciência. Ele estava falando assim, olha, a gente normalmente, né, hoje em dia a gente pensa que o camarada ele vai ser, né, eu vou adquirir cultura, né, na medida em que eu venço algumas metas, né, que eu cumpro algumas metas. Vou ler este ano um livro por mês. Ao ano lendo 12 livros, né? E ele dizia assim, olha, cara, pensa num Santo Agostinho da vida, né? O cara lá do iníciozinho da era cristã, né? Você já parou para pensar quantos livros o Agostinho leu na vida dele? Ele falou assim, ó, se Agostinho tiver lido 3 ou 4 livros na vida dele, ele leu muito. E por que ele era? Tudo bem, ali você tem a graça santificadora, tá bom, mas nós estamos falando de um homem comum, um homem como eu e vocês. Ele não construiu a vida dele por força de bater metas de leitura. Ah, eu vou ler todos os autores. Não, o cara leu muito pouco. Se ele leu Platão, 2 ou 3 obras do Platão, se ele leu a Bíblia, ele leu muito. Ele leu muito. E aí? Eu posso negar que ali tem um homem que verdadeiramente soube aproveitar o que ele leu? Dizer, o que significa aproveitar o que leu? Dizer, significa estabelecer, entabular um diálogo vivo, verdadeiro com o autor. Dizer, tá bom, a gente hoje tem um acesso infinitamente maior do que um Agostinho teve. Graças a Deus, que bom. Mas do que adianta você ter 5.000 volumes e você não dialogar com nenhum deles? Né? Dizer, é preciso dialogar. Né? Dizer, fica comum, né? Dizer, às vezes eu indico para os meus clientes, né? Eu falo assim, olha, escuta, dizer, vê se você lê 50 livros, compra o Imitação de Cristo. E leia e releia Imitação de Cristo 400.000 vezes até o final da tua vida. E já vai ser suficiente. Havia, imagina, Imitação de Cristo é um texto do século XIV. É, depois da Bíblia, o livro mais traduzido e publicado na história do mundo. Houve pessoas ao longo das suas vidas inteiras que nunca tiveram acesso a uma Bíblia, mas tinham a imitação de Cristo. E tudo o que eles Olha conseguiam só. ler na vida era a imitação de Cristo. Aquele livretinho pequenininho, né? Aparentemente despretensioso, mas que se você sabe aproveitar bem, se você entende que ali há
um convite a uma intimidade, e não é uma intimidade com o Thomas Kempis, é uma intimidade com o personagem central da obra. Se você começa a entender isso aqui, porra, como você ganha? Você pega um texto como a Ortodoxia do Chesterton, que é o que ele cita aqui, né? Puxa, Uhum. não interessa você ler aquilo para poder encontrar frases de efeito, para poder postar no seu Facebook e no seu Instagram. Não, interessa você entender que ali ele está narrando a história da sua conversão. Quer dizer, interessa você perceber o quanto este homem foi, né, sendo construído pela graça. Né? E quando você percebe uma coisa como essa, você consegue perceber o senso de humor genial. Você começa a perceber o quanto ele desmonta todos os lugares comuns que a gente, né, todos os nossos juízos típicos de lugares comuns. Né? Você vai percebendo que dá vontade de ser amigo desse cara, né? Dá vontade de ser amigo desse cara, né? Essa é a coisa mais legal, esse é o gosto bom que tem na leitura, né? Você pode fazer isso com a literatura. Você pode pegar você pega, sei lá, falando do Chesterton, pega os contos do Padre Brown, né? Você vai lendo ali, você vai se identificando com o Padre Brown, você vai assim, pô, eu queria ser como esse cara, né? Que genial que ele é. É assim, né? Você pega um Crime e Castigo, né? E você se depara com o Raskolnikov, você se depara com uma Sônia, né? Aí você percebe, porra, esse cara fala de mim, né? O Raskolnikov fala de mim, né? Da minha tendência a julgar o mundo entre dignos e indignos, né? Porra, a Sônia é a puta que eu sou. É a puta que eu preciso encontrar, a puta mais feia do bordel. É a que eu preciso encontrar na vida, né? É outra coisa quando a gente lê um texto assim. Se torna, como você muito bem disse, né? Se torna amigo da gente. Pô, eu posso estar indo no ônibus do Rio de Janeiro, sentado ao lado do Chesterton. Um gigante de quase 2 metros de altura e, sei lá, 300 quilos tinha aquele homem. Eu imaginei, teve um dia que eu estava passando assim de manhãzinha antes de ir para a missa, umas 8 da manhã, no centro do Rio, vazio. Fiquei imaginando, eu falei, como que Chesterton ia descrever o Rio de Janeiro, né? Uma mistura de caos e beleza. Eu fiquei imaginando, mas se deleitaria. e é muito engraçado, né? Que são alguns autores, né? Existem pontos ali e quando a gente vai lendo, né? Vai se abrindo ao que eles estão dizendo, é como se a gente identificasse de fato, né? Uma verdade que ele está dizendo sobre nós. Exato. Né? Isso é muito profundo e é o que a gente tem visto até aqui no clube, né? Que como assim tem um personagem, tem aquele personagem naquele momento para aquela pessoa fez toda a diferença, né? Para mim assim, uma personagem que constantemente eu estou voltando é Babette. Grande. Que né, um exemplo de serviço ali, olha, eu não tenho do que reclamar, né? Eu preciso fazer o que precisa ser feito. Exatamente. Então, a gente fica resgatando esses personagens, mas no final das contas é necessária essa paciência, né, do Pacheco, de você, sim, não só o fato de você ter que sentar, afasta o celular, parar o seu tempo ali, focar, como também de ter uma paciência de ouvir o que o autor está te dizendo. Sim. Que o que eu vejo muitas vezes a gente acaba fazendo é imprimindo a nossa visão sobre a coisa e aí a gente já achata e aí você não pega mais nada. E a gente faz isso até com as pessoas, né? A gente rotula, não, o fulano é assim, que ele é impaciente, melancólico, bababá, pronto. E isso impede a gente de encontrar o outro, ter esse encontro real. Perfeito. Inclusive na situação clínica, né? Muitas vezes, uma das coisas que eu costumo fazer é indicar livros para leitura, né? Então, eu já falei da Imitação de Cristo, mas eu sempre eu gosto de ir aos poucos entendendo quem é aquela pessoa que está diante de mim, né? É para provocar do jeito certo, né? Então já teve tem um cliente meu assim, que era um cliente
que vivia um enorme... Ele se estruturava em torno, né, de um vazio. Né? Ele se construiu todo, né, a partir de uma coisa muito nihilista mesmo. Assim, né? Aí eu sugeri para ele ler O Homem Comum, né, do Hort. Que é um livro, né, que trata de um personagem que não tem nome. Né? Todo mundo tem nome, só ele que não tem nome. Né? E que morre como um idiota. Né? Ele começa, é um livro tal como o Corção, tal como o Ivan Illich, né? Começa com a morte. Né? O cara está morto. Né? E morreu como um homem comum. Que bosta. Né? A pessoa, quando ela se depara com aquilo, né? Ela se revê. Ela se vê, ela tá lendo aquele texto, ela tá se lendo. Caramba, é isso que vai acontecer comigo se eu continuar dessa forma. Esse é um jeito de aproveitar, esse é o melhor jeito de aproveitar a literatura. Ir se identificando, né? A palavra identificar em português, ela é interessante, né? Mas eu gosto muito mais do italiano, né? Em italiano, identificar-se se diz emedesimar-se, se tornar o mesmo que. Né? Então, essa ideia, né? E se tornando o mesmo que o homem comum, o mesmo que a Sônia, o mesmo que o Raskolnikov. Aí você vai descobrindo do que você é feito. Eu sou feito dessas coisas, meu Jesus. Sou feito dessas coisas. Mas é a partir daí que a gente revê e começa uma transformação, né? Me parece. Exatamente. A gente começa a caminhar para algo novo. Exatamente. E caminhando assim para o último ponto aqui que eu tinha separado. Que é o mais bonito de todos. O... Nossa, eu quase chorei, porque esse capítulo é muito bonito. Que se chama A Maior das Três, né? E aí o Corção fala sobre a caridade, mas ele fala de uma forma muito bela, né? E aí separei uns 2 pontos aqui. O primeiro é na página 234, quem tiver aí o livro quiser pegar. Diz assim: a caridade não gosta de abstrações, de ideias gerais, mas de vinho e de pão, de carne e de sangue. E aí fica fechado aqui porque, né, quem é o nosso maior exemplo da verdadeira caridade, né, da verdadeira entrega, do verdadeiro amor? Cristo. E quando ele diz, né, a caridade não gosta de abstrações, né, ela gosta da coisa concreta, de vinho e pão. E aí tá a Eucaristia, de carne e sangue, né, o próprio Cristo ali que se deu. E nesse sentido, quando a gente traz para a nossa vida, né, a gente passa a rever muitas das nossas atitudes. Porque, principalmente hoje em dia, né, as pessoas têm uma ideia de caridade muito distante. Né? Caridade é eu juntar aqui as minhas roupas velhas, entregar para alguém que precisa. Você está ajudando, mas é algo maior. Não é só dar o dinheiro ali do mendigo porque a igreja mandou, sabe? É algo muito maior, né? E aí eu gosto muito que São José Maria trata, né, caridade como carinho, né? Que é aquilo que você tira do teu peito, para dar para o outro. Nesse sentido que parece que ainda falta pra gente, né? Sim, exato. Exato. Oh, porque esse capítulo é um capítulo que daria para fazer uma live inteira só sobre ele. Assim, ele é de uma beleza estonteante. Isso aí que você está falando é muito, muito, muito importante. Uma das primeiras coisas, né, que me veio quando eu estava relendo esse capítulo, né, é o fato de que, para além deste fato muito concreto que você disse, né, porra, a gente pensa muitas vezes em caridade como essa coisa meio caritativa, né? Essa coisa meio... E por outro lado, e eu diria que está intimamente vinculado a isso, né? É o fato de que a gente às vezes escuta mal a palavra caridade, né? Eu fiquei pensando sempre naquela irmãs de caridade, né?
que eram como normalmente as irmãs, né, de comunidades aí religiosas eram chamadas, irmãs de caridade. Quer dizer, só de eu escutar essa expressão, irmã de caridade, né, já me dá um certo engulho, assim, né? Irmã de caridade, você pensa numa velhinha, né, de bigode, né, é, mal amada, né, e que fica ali fazendo a custa de muito esforço algum tipo de bem, né? É a imagem que vem na gente quando a gente fala de caridade, né? Recentemente um cliente meu, inclusive, falou disso, né? Que a namorada dele terminou com ele porque ele, muito bem intencionadamente, né, virou para ela e falou assim: puxa, que bonita a caridade que você fez, né? Caridade? Que caridade? Eu não faço caridade, não. Caridade é coisa de não sei. É exatamente como todo mundo escuta a palavra caridade. E, no entanto, essa coisa muito bacana, né? Você retomou do São José Maria. Essa coisa a caridade de fato arrancar do meu peito, né? É uma coisa que eu tiro do meu peito que eu dou para o outro, né? Ela não, a caridade não quer abstração. A caridade não quer meu pensamento, ela não quer minha boa intenção. A caridade não tem nada a ver com isso, né? A caridade, ela tem que ver com o gastar-se, o queimar-se. Quer dizer, eu tirar tudo de mim, né? Caramba, esse aqui dava para puxar um monte de coisa aqui, né? Putz, tem uma frase maravilhosa, né? Quando ele fala do amigo, né? Do encontro, dois amigos que se encontram, né? São companheiros de jornada. Ele diz assim: amigo, não queres começar agora mesmo essa caminhada de aventura em busca da fonte viva da caridade de Deus? Veja, é já. A amizade é já um gesto de caridade. Exatamente, Rapuque. Porque uma amizade verdadeiramente não é outra coisa senão uma aventura em busca da fonte viva da caridade de Deus. Porra, isso aqui é uma lição e tanto, né? Porque a gente chama hoje de amizade, a gente chama amizade hoje de cumplicidade, né? Eu costumo dizer, eu odeio a palavra cumplicidade. Né? Dizer, marido e mulher são cúmplices. Eu sou. Dizer, cúmplice é quem assistiu a um crime, caramba! Arranca de uma vez por todas da cabeça essa bobagem de dizer que você é cúmplice da sua esposa, cúmplice do seu esposo, cúmplice do seu amigo, porque vocês não estão fazendo coisa errada porcaria nenhuma. Vocês estão, na verdade, testemunhando para o mundo como um pelicano que arranca do próprio coração e entrega para o filhote, né? A carne de que ele precisa, o quanto isto aqui é satisfatório, quanto isso aqui é realizador. Isso sim é amizade, isso sim é um relacionamento verdadeiro entre esposo e esposa. É caridade, o nome disso é caridade. Né? É caridade. A gente precisa ser um pelicano, né? Um pio pelicano, né? Um pelicano piedoso. A caridade é ser assim. Né? É como Cristo era, que entregou o seu corpo, entregou o seu sangue, entrega o seu corpo, entrega o seu sangue, até hoje. No dia que a gente começar a fazer isso, Rapuque, quanta coisa vai ser salva. O mundo está esperando, o mundo está esperando. E continua esperando, há 2000 anos, o mundo continua esperando, gemendo em dores de parto, esperando a manifestação dos filhos de Deus. Daqueles que, como pios pelicanos, arrancam do próprio coração para o mundo. Ainda não haverá o reino de Deus entre nós, ainda haverá quem sofre enquanto não houver entre nós, os filhos de Deus, a disponibilidade de se queimar amorosamente pelo mundo e pelo outro, apaixonadamente pelo mundo e pelo outro, fazendo o que tem que fazer em casa, no trabalho,
com os amigos, o sofrimento vai permanecer enquanto isto não acontecer. No fim, o Corsão deixa essa carta, né? Esse grande testemunho da vida dele, me parece até como um grande convite para todos nós, né? Não só para esse encontro com o Corsão, com quem está do nosso lado, né? Mas também com o próprio Cristo. E só agradecer, doutor Pacheco, porque olha, é esse o caminho, né? E acho que esse tipo de conversa aqui é o que gera muita esperança em nós. Que olha, a gente fez já alguma coisa, mas ainda tem muito pela frente, Sim. né? E agradecer também pelo teu trabalho que toca muitas vidas, né? Tocou a minha, as meninas aqui no clube. E é isso, gente. Olha, leiam Corsão, Leia. tá bom? Rapuc, brigadíssimo pelo convite. Saiba que eu estou sempre à disposição de vocês, tá bom? Sempre que precisar, pode contar comigo. É uma alegria enorme poder estar com vocês e participar desse serviço de apostolado que vocês fazem, que você faz e que eu acho que é tão importante. Tá ótimo, tá ótimo. Muito obrigada, Não tá? por isso. Sempre que precisar. Beijo. Bom 2022 para todo mundo, para você em especial. Sim, muito trabalho aí, ó, pela frente. Exatamente. Tchau, tchau. Boa Boa noite, noite. gente.